Aparentemente nós vivemos numa fase em que os pais não têm mais autoridade sobre seus filhos não têm mais nenhum tipo de respeito ou, eu diria até mesmo, né, medo das repreensões de seus pais. E nós vivemos numa verdadeira torre de Babel, para ser bem explícito. Ninguém entende ninguém. Eu presencio hoje, né? Nós estamos hoje no ano 2016. Eu presencio mães sofrendo, chorando, por não ter cumprido adequadamente o seu papel de mãe há 20 anos atrás, e que eu, de certa forma, já havia alertado sobre a questão da demanda, da necessidade de educar seus filhos de maneira coerente, mais equânime. Mas nós somos assim, nós somos seres imperfeitos, não vamos, nem estamos aqui para condenar ninguém, nem julgar ninguém. Mas o fato é que ou você pega o seu filho, você cuida do seu filho, ou ele será pego facilmente por uma garra mal na primeira esquina, na primeira oportunidade. Eu prefiro ver os filhos sofrerem em casa, com determinadas restrições, com determinadas castigos mesmo, né? Castigo de não sair, de não, enfim, né? De que ver esses filhos mais tarde na mão de pessoas de má índole. E aí aqui haverá prantos e ranger de dentes, disse o nosso meigo e querido Jesus. E o pior é que esses espíritos perversos e cruéis que fazem isso com os jovens também tentam de alguma maneira, muitas vezes, dar golpe nos pais e nas mães, prometendo 1001 receitas milagrosas para tirar esses jovens de vícios, tirar esses jovens de jogos, tirar esses jovens da dor que está trazendo para si e para a família. O que é uma outra grande atitude negativa. O bom mesmo é evitar o problema. O bom mesmo, pai e mãe, é cuidar dos seus filhos antes que alguém cuide deles nas ruas. Se empenha ao máximo, né? Se empenha ao máximo para cuidar deles. Nós já vimos aqui uma vez, eu assistindo o filme de Irmã Dulce, eu vi o quanto a Irmã Dulce lutou para cuidar daquele filho adotivo dela, né? Mas ele não atendeu aos seus apelos, não atendeu aos seus pedidos e terminou finalmente indo preso, e Irmã Dulce ia na prisão visitar ele, e depois disso foi que ele tomou um rumo diferente na vida dele. Então a vida é assim, nós somos espíritos, trazemos em nós uma determinada demanda, mas nós precisamos de uma orientação e muitas vezes de atitudes mais enérgicas dos nossos pais, a depender do nosso nível evolutivo, a depender do nosso nível espiritual em que nós estejamos. Existem espíritos que são mais brandos e pacíficos, né? E são mais fáceis, sequer ligam para isso.
mas existem espíritos que são ainda muito ingênuos, muito aventureiros, e se servem como presas fáceis desses malfeitores, seja para qualquer tipo de prática criminosa, né? E os pais e as mães ficam realmente perdidos. Quando não, vírgula, os pais são aqueles que promovem, né? Convidam de forma indireta os seus filhos nessas práticas de coisas perniciosas. Existem pais que são doentes com álcool, alcoolismo, e que trazem para dentro de casa esta enfermidade, e seus filhos assistem. Assistem, claro, são, de certa forma, convidados a participar desses banquetes, dessas orgias, e aí vão para o mundo da rua, e neste mundo da rua existe muita violência, muita selvageria. O índice de crianças, de jovens assassinados no Brasil é algo assim surpreendente, né? Mas eu peço a você, mãe, a você, pai, que dê todo e absoluto empenho para que seu filho seja, que ele sofra, mas que ele sofra em casa, que ele sofra em casa com as suas arguições, com as suas atitudes de cobrança, existem mães que chegam aos extremos, né? Eu já conheço histórias de mães que chegam ao extremo de acorrentar seus filhos. Acorrentar. Isso é um crime perante a lei de Deus e a lei dos homens também, né? Mas são desesperos, né? Para tentar salvaguardar algum tipo de problema que não salvaguarda nada, cria-se outros problemas. Mas é através do diálogo, é através da conversa boa em casa, é através do colocar Deus dentro de casa, Deus dentro do seu lar, é fazer o Evangelho no lar toda semana, é falar de Deus, é caminhar com Deus. Tudo isso leva a uma proteção muito grande para todos os membros. E os filhos que são educados dentro desse diapasão, dentro dessa orquestração, a tendência natural é que eles passem a ter um olhar sobre a vida diferente. E aí significa menos problemas no futuro, né? Se não, problema algum. Eu sempre disse que a educação em primeiro lugar. Nós não podemos abrir mão da educação. Tudo aquilo que nós vivemos hoje aqui no Brasil em termos de desregramentos, né? Político mesmo, né? Pessoas roubando, pessoas em corrupção, pessoas sendo presas, né? Isso é uma tristeza muito grande para seus pais, para aqueles que ainda têm pais, mas são espíritos que estão nesse padrão vibratório. São espíritos recrudescentes, são espíritos duros, endurecidos, e que dificilmente em uma encarnação só eles vão resolver essas questões. Você pode colocar aí às vezes até 500 encarnações para que ele se altere e se modifique. Então não é um projeto fácil de mudança, mas é um projeto que tem que ser colocado. Nós mudamos pelo amor ou pela dor, né? Eu publiquei um dia desse um vídeo que dizia que o homem que não, o espírito que não se alinha nas leis de Deus termina caindo na malha fina dos homens, né? Ou seja, na dor dos homens. E aí é um problema grave, é uma dor profunda, e a gente vai ter que resolver nas arraias, né, dos homens, que é muito mais cruel. Deus não, Deus é Pai, é bondoso, é misericordioso. Mas fica aqui o meu pedido para você que é pai, você que é mãe: não tragam para dentro de suas casas vícios de nenhuma ordem,
Falem de Deus para seus filhos. Vivam Deus em suas vidas. Né? Porque na medida em que vocês pais vivem esse Deus, não aquele Deus imaginário, aquele Deus fantasioso, aquele Deus de milagres, né? Mas o Deus nas atitudes que vocês possam realizar. Pode ser que mude todo o panorama desse seu filho, seu entre aspas, que é um espírito, né? Então eu peço que tenhamos paciência, muito amor no coração e muita fé. Paciência, amor e fé. Ele deixa um abraço amoroso de muita paz. E lembre o que Jesus disse: haverão falsos cristos e falsos profetas. Então, para você, mãe e pai, não entre nas armadilhas de quem está dizendo para você que faz isso, que faz aquilo, para evitar problemas para o seu filho adulto, que já está todo empipinado, todo cheio de problemas, né? É melhor prevenir do que remediar. Mas uma vez já no problema, não vá cair em outro problema. Não é? É bom entender que ninguém paga a conta de ninguém. Nós é que pagamos a nossa própria conta. Eu tenho aí um vídeo, nós somos herdeiros da nossa própria herança. Reveja esse vídeo, veja no YouTube. Vamos educar nossos filhos para não ter problemas conosco futuramente. Ele deixa um abraço cheio de amor e de muita paz. Muita paz.